Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor. E o que eu gostaria de falar é sobre alguns conceitos sobre a dor, o que significa a dor, e também como que a gente pode aliviar essa dor ou alterar a sensibilidade da dor através da estimulação elétrica. Olá, você está a um pequeno passo de obter a maior mudança pessoal e profissional da sua vida. Você que há muito tempo busca um divisor de águas que torne você um verdadeiro especialista, além de um currículo invejável, com técnicas, treinamentos do mais alto padrão, com profissionais referência do mundo inteiro, você está no lugar certo. Você busca aumentar a sua lucratividade, aumentar o número de alunos, pacientes e se tornar um profissional de resultados, aqui é o lugar certo. Então, quando a gente fala de dor, né, no paciente, no atleta, né, no nosso cliente, a gente está falando sobre percepção de dor, né, porque na verdade a dor, ela não é uma lesão, né, ela não é uma ruptura do tecido, e sim, ela é uma interpretação do cérebro, do nosso cérebro, de como que essa lesão é reconhecida pelo nosso cérebro e o quanto ela causa de dano ou de desconforto para o nosso organismo. Então, a gente não consegue saber o quanto de dor o paciente tem em relação ao tamanho da lesão, porque às vezes uma lesão pequena para um representa uma dor grande para essa pessoa, e uma lesão grande para outra pessoa pode representar pouca dor, né? Então, a dor, ela é conhecida como o nosso organismo reconhece e interpreta essa dor, dependendo das experiências que o nosso organismo teve ou tem, a gente vai interpretar essa dor de alguma forma. Então, quando a gente pensa em tratar a dor, a gente não pensa só em recuperar a lesão, cicatrizar a lesão, e que isso vai aliviar a dor do nosso paciente, né? Porque, na verdade, às vezes a gente cicatriza a lesão, a gente pode fazer um exame e ver que realmente não tem mais lesão, mas o indivíduo continua sentindo dor. Assim como, às vezes, uma lesão grande, ela permanece por longo período de tempo, e o nosso indivíduo não tem mais dor, porque a percepção da dor do sistema nervoso central dele foi alterada, ou mudou, né, ou ele já tem experiências prévias que fazem com que ele não sinta essa dor, esse desconforto. Então, quando a gente fala sobre isso, é um assunto bem amplo, a gente tem muita coisa para discutir, né, mas hoje aqui é só para dar uma pincelada sobre isso para vocês. E aí, quando a gente fala sobre correntes elétricas, né, ou correntes analgésicas, ou eletroestimulação transcutânea, a gente está falando sobre estimular um tecido, que pode ser para dor, para cicatrização, para melhorar a circulação, para recuperar a força. Mas hoje a gente vai falar mesmo sobre como que a estimulação elétrica pode mudar, alterar ou tratar a dor, né? Então, a estimulação elétrica, ela é utilizada para mudar a informação nervosa que chega no sistema nervoso central ou para bloquear ela, para o nosso cérebro não reconhecer. Então, na verdade, quando a gente fala em dor e estimulação elétrica, a gente não está tratando nada, a gente está alterando ou mudando ou bloqueando a informação que o nosso corpo vai reconhecer e vai interpretar dessa dor. E para isso a gente tem algumas correntes, né, que funcionam para esse tipo de recuperação ou de alteração de reconhecimento de dor. Então, a gente pode utilizar o TENS, né, pode utilizar o interferencial, e a gente também pode utilizar outros tipos de corrente alternando ou mudando a intensidade, a frequência, a largura de pulso. Mas as mais clássicas, então, é o interferencial e o TENS. A gente pode dizer que o TENS é uma corrente de média frequência, de baixa frequência, que vai alterar a informação de dor que vai ser enviada para o sistema nervoso central, e também a gente pode bloquear ela, né?
E a gente tem um interferencial, que ele tem uma ação mais intensa para analgesia, porque a gente consegue trabalhar com ele com mais intensidade, menos desconforto, porque ele é considerado uma corrente de média frequência. Além disso, a gente tem outros parâmetros que a gente pode alterar nessa corrente, que vão favorecer o tempo de analgesia maior do que no TNS. Quando a gente fala, então, em programar esses equipamentos para aliviar a dor, a gente fala em alterar frequência, largura de pulso e a intensidade e o tempo de aplicação. O que é importante, quando a gente pensa em uma dor aguda, a gente precisa ter uma frequência alta e um pulso menor. Quando a gente pensa em dor crônica, a gente precisa ter alteração da frequência, que às vezes pode ser só baixa ou alta e baixa, alternando, e a largura do pulso ser alta. Isso faz com que a corrente seja mais efetiva, ou seja, bloqueie mais a informação de dor ou altere mais a informação da dor, que vai ser reconhecida pelo sistema nervoso central. Outra coisa importante é que a gente aplique no mínimo 30 minutos, que é o tempo efetivo, então, dessas duas correntes para a gente causar analgesia. Quando a gente fala em frequência e pulso, normalmente os aparelhos que têm o TNS, a gente vai usar uma frequência de 250 Hz, que é a maior e a mínima de 5 Hz, e a largura do pulso pode variar entre 5 microsegundos ou 500 microsegundos. Quando a gente fala em interferencial, a gente está falando, então, de uma corrente de 4.000 Hz, 8.000 Hz, 10.000 Hz ou 12.000 Hz. Então, a gente sabe que hoje em dia tem outros aparelhos já com mais quantidade de opções de frequência, né, de frequência de origem da corrente, e a variação dela é em torno de 300 Hz, que a gente pode utilizar entre 5 e 300 Hz. Já a largura do pulso também varia entre 5 e 500. A diferença é que a gente consegue trabalhar com varredura e uma área maior para atingir junto com o equipamento do interferencial. Quando a gente fala sobre colocação dos eletrodos, a gente pode colocar os eletrodos sobre a dor ou com a dor ficando entre os eletrodos. E se a gente tem uma área maior de dor, então a gente pode utilizar mais canais, mais eletrodos, e o interferencial vai ser mais efetivo porque ele consegue ter uma intensidade maior, o paciente vai suportar mais intensidade, né, mais carga que a gente vai colocar, assim também a gente consegue atingir uma área maior. Mas tanto o interferencial como o TNS funcionam bem para alteração da sensibilidade da dor ou do reconhecimento da dor. Porém, a gente sabe que com o interferencial a gente tem mais horas de analgesia, e a gente consegue usar uma intensidade maior, que ele dá menos desconforto, e o TNS, ele dá um desconforto maior, e o efeito de horas de analgesia não é tão grande. Então, essa aula era uma pincelada sobre alguns conceitos de dor e algumas correntes que a gente pode utilizar para analgesia. Obrigado, espero que tenham gostado.